Vida e Saúde de volta, está na hora da sua participação por aqui. Estamos com o Dr. César, Dr. Pablo, ambos psiquiatras, e estamos conversando sobre o abuso sexual infantil. E olha, a gente sabe que as cicatrizes deixadas pela violência e pelo abuso são profundas e muitas vezes é difícil encontrar forças até para pedir ajuda. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um projeto contra todas as formas de abuso e violência doméstica, que é a campanha Quebrando o Silêncio. Nesse sábado, dia 24 de agosto, todas as igrejas adventistas do Sétimo Dia vão estar de portas abertas para prestar ajuda para quem sofre ou sofreu algum tipo de violência. Se você quer receber essa ajuda, eu convido você para ir até uma dessas igrejas adventistas mais perto de você e você pode encontrar a que se encontra aí na sua região através do site igreja.adventistas.org, tá bom? igreja.adventistas.org e encontra ali essa igreja mais perto de você, busque ajuda. Esse programa aqui também tem sido uma ferramenta, um despertar para muita gente que às vezes coloca a sujeira para baixo do tapete, não quer comentar sobre o assunto, mas a dor existe, Dr. César, Dr. Pablo, vocês viram aqui as interações que a gente pediu para o nosso público. Pedimos aí como é que você lida, qual a orientação que você gostaria de passar para os seus filhos, ou que você passa, ou que você gostaria de ter recebido. E recebemos também algumas perguntas. Vamos trazer aqui a primeira participação. A Paloma diz assim, olha, eu estou atento o tempo todo. Na igreja ou em qualquer lugar, não deixo ir ao banheiro sozinha. Tá certa, né? Fundamental. Tá certa, Paloma. Quem mais está aí com a gente? Vamos trazer? Olha, essa pessoa diz assim, eu não deixo minha filha sair sozinha com ninguém. Eu sempre converso sobre violências e não deixo ter certas amizades. É importante, inclusive é muito comum, né? Deixa eu dormir na casa do meu amiguinho, né? O filho, a filha pedir isso, né? Amiguinho da igreja, amiguinho da escola. Então você, papai, você, mamãe, tem que saber quem são as pessoas dessa família, para onde seu filho e sua filha está pedindo para ir lá brincar ou dormir, né? Conhecer quem são essas pessoas, né? Então nunca deixe uma criança, especialmente passar uma noite na casa de alguém que você não tem essas informações, né? Quem é essa família, não conhecer bem quem é essa família. Olha, chegou mais interações aqui, eu quero trazer agora. Essa pessoa diz assim, olha, há uns 2 anos, meu irmão relatou que sofreu abuso na infância por um parente que ofereceu brinquedos em troca da experiência. Ele não quis revelar quem foi o abusador e não quer ser visto como vítima. Ele faz terapia e trata a depressão, mas não sei se aborda esse assunto. Não quer falar mais sobre isso e ele diz que a pessoa diz que sente que ele tem um tratamento agressivo, talvez ressentido, principalmente com ele ou ela aqui, eu não sei se é irmão ou irmã, né? O que é que eu posso fazer para ajudar a melhorar o nosso relacionamento e a resolver, ele coloca entre aspas aqui, esse trauma? Aí tem um grave problema, porque a pessoa falou, mas bloqueou. Então, eu vou te falar, mas eu não vou te deixar fazer nada a respeito. Então, mesmo que seja um adulto, Dr. Pablo. Não, tudo bem, mas se ele condicionou esse tipo de interação, basicamente esse irmão, essa irmã não tem o que fazer. Está fechado. Porque a pessoa está restringindo isso. Então, aí não tem muito movimento. Sem a pessoa querer, é muito complexo gerenciar isso. É muito, muito complexo. O bom é que falou, fantástico. Mas depois de falar, o segundo passo era aceitar ajuda. Não é somente falar e pronto. Então vamos falar para quem está assistindo a gente que de repente tem uma situação parecida. Você contou para algum familiar, mas você não quer se sentir vítima, você não quer falar sobre esse assunto para de repente expor esse familiar, porque ele faz parte talvez desse convívio aí. Como é que vocês, os dois, falariam agora para essa pessoa que foi abusada, sim, ela foi vítima. Ela pode não ser de vítima agora, mas ela foi vítima no passado. Como é que o falar nesse momento também é terapêutico, Dr. César? Claro, falar sempre é terapêutico, né? Quando esse falar é feito num ambiente ou com a pessoa apropriada, que nem todo mundo é apropriado, né? Certo. Nessa questão dessa interação aí,
Que interessante, como o doutor Pablo realmente ressaltou, ele falou e fechou. Bom, se ele falou, opa, já tem uma possibilidade dele poder se abrir. Eu diria para você, que é irmã dele, ele fala assim, olha, você disse para mim que aconteceu isso é uma coisa muito dolorosa, não me estranho porque você fechou, não quer tocar no assunto, entendo que isso realmente acontece mesmo com as pessoas que vivem isso. Quando você se sentir confortável de falar isso comigo, eu vou estar à disposição para te ouvir, porque você falar disso vai te ajudar a se libertar disso, mas eu vou respeitar o tempo que você precisa. É acolhimento, Pronto. né? Então você se colocou como uma ajudadora e deixa agora no time, no tempo dele, né? Ele se sentir confortável de poder abrir. Por aí, o que essa pessoa pode fazer é literalmente ir e falar, olha, é importante que você fale com alguém que esteja preparado para te ajudar. Obviamente, eu sou parte da tua família, mas você precisa ter alguém que realmente saiba como te ajudar da maneira certa. Então, a busca de um profissional, eu posso te levar até lá e você conversa com esse profissional e eu vou estar te acompanhando. Legal. Está acolhendo também, né? Você não vai resolver a questão totalmente, mas você está abrindo portas aí para que isso se resolva. Vamos trazer mais uma interação? Quem está com a gente agora diz assim, olha, o meu neto de 6 anos, quando toma banho, fica mexendo nas partes íntimas e fica estimulado. Eu não sei o que dizer ou fazer. Devo interferir? Doutor Pablo, o que o senhor acha? A fisiologia dos órgãos genitais funciona desde que a gente nasce. A gente não começa a ter uma ereção somente quando viramos adultos. Então, é um processo fisiológico normal. A curiosidade é muito mais frequente dos 3 aos 6 anos, então, onde a criança se descobre e quer saber como o outro é também. Então, essa é uma sequência normal, o que não significa que precisa ser deixada de lado, fazendo de conta que não vai acontecer nada, nem estimulada. Tá? Brinca para ver o que dá. Isso não pode ser feito. Então, é um momento de não faz isso. Eu sei que você está sentindo cosquinha, mas não é para você fazer isso, porque isso é uma coisa que não vai te fazer bem. Então, frear ele, cortar, para que ele não continue fazendo isso, porque é necessário que ele pare. Se ele continua estimulando, vai ter problemas depois, à medida que vai crescendo. Não sei. Legal. Então, olha, nem vira uma neura, mas não dá para deixar passar. Precisa falar e é aquilo que a gente falou aqui, é educar e instruir. Faz parte, tá? Próxima interação aqui na nossa telinha diz o seguinte, olha, eu sofri abuso em casa e o meu pai foi o autor. A diretora da escola me ajudou e fui morar com minha avó. E muitas vezes ouvi, você se insinuava? A culpa é sua. Eu tinha 11 anos e eu sofro até hoje com essa dor. Poxa vida, sinto muito. Ela não está falando ali, você não falou se você ainda continua comprando essa culpa que não é sua, né? Esse é o tipo de frase que alguns parentes usam, né? Como eu comentei antes, porque você não gritou, porque tá, enfim. Então, 11 anos é uma criança que foi abusada. Então, você não tinha como, pelo pai, né? Olha, imagina, ou foi por coerção, ameaças, né? Ou foi por afeto. Um dos dois. Né? Seja qual for a situação, você foi a vítima, ponto. É um pai descontrolado, ele tinha algum transtorno emocional que levava a praticar esse abuso com você. Então, se você ainda se pegar com pensamentos de autocobrança, de autoculpa, é hora de você eliminar isso, né? Então, pegue leve com você e realmente reafirme, né? Não olha, cultive eu não isso. tenho culpa, eu não... Eu falo que culpa é quando a gente sabe o que está acontecendo, sabe a consequência do que a gente está fazendo e mesmo assim a gente vai e faz. Se é culpa, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a consequência do que eu estou fazendo e mesmo assim eu vou e faço, mesmo assim a culpa tem uma cura, que é o perdão. Então isso é fundamental. Mas se eu não estava ciente do que estava acontecendo, eu não sabia o que ia acontecer, o resultado disso, a consequência, e eu não estava decidindo coerentemente fazer isso, não é culpa. Eu não sou culpado disso. Então, eu posso fazer uma coisa de maneira inocente, sem saber? Posso, tá? Mas isso não transfere a culpa.
desde esse ponto de vista. Agora, se tiver culpa, também existe o perdão. E o perdão libera a culpa da pessoa. Então, isso é super importante. Legal, legal. Olha, temos mais uma interação aqui que chegou pra gente. Tá dizendo assim, olha, o professor da minha filha passava a mão no bumbum dela por 3 meses. E certa vez ele chegou a levantar o vestido dela. Ele foi afastado dessa função. Isso caracteriza abuso sexual? Uau, excelente pergunta aqui, gente. Sim, é um abuso sexual, né? Por isso que é importante, se você manda o filho para um acampamento, né? Acampamento jovem, coisa assim, procure saber quem é o responsável. Tem que ter confiança nessa pessoa responsável, quem vai ser o monitor ou a monitora, né? Quem vai ficar, se vai acampar com barraca, quem vai ficar nessa barraca, se você, pai e mãe, não podem ir, né? Então tem que ter essas informações para você ter segurança. E quando a criança, vamos supor que você permitiu que a criança fosse para um acampamento, né, jovem e tal, e aí volta no fim de semana para casa, você pergunta, se você não foi, você pergunta, como é que foi? Foi tudo bem? Foi legal? Teve alguma coisa que te preocupou e tal? Pergunta sobre isso. Especialmente se notar alguma mudança de comportamento, aquelas que a gente trouxe aqui no início desse programa, né, doutor César? Exatamente, observar o comportamento, né? Mas é importante checar com quem que você vai permitir que seu filho e sua filha esteja, né? Nesse caso, foi um abuso sexual e teria que ser realmente... Mas se qualquer toque em qualquer lugar do corpo com intenção sensual. Isso é abuso sexual? Isso também é abuso. Então, não é só ato sexual, gente. Isso é importante falar aqui porque é uma invasão. É uma invasão não consentida. E mesmo que haja um consentimento, porque às vezes há uma coerção, quando a criança não tem a maturidade para realizar, é um abuso. É uma invasão agressiva da privacidade do corpo da pessoa. Muito bem. Olha, vale lembrar o seguinte, gente, que a gente está num mundo doente. Então, às vezes, você... se considera aquele ambiente seguro, um ambiente religioso, por exemplo, e a gente tem visto mais e mais, infelizmente, que esse não é com pessoas que podem estar doentes, buscando ali a cura, mas que, minha avó dizia, a oportunidade faz o ladrão. É por isso que a gente está falando, acompanhe o seu filho, não deixe ele usar o banheiro sozinho, banheiro público principalmente, investigue se a mudança de comportamento está acontecendo na sua casa. Por quê? Porque se tem uma vítima ali dando sopa, vamos dizer, aquele abusador vai agir. Não é isso? É importante não deixar uma criança com um adulto, a criança sozinha. Boa não deixar, dica. seja em casa, seja na igreja, seja no acampamento, seja onde for, né? Não deixar uma criança com você, não sabe quem é esse adulto. E mesmo que você saiba e não tenha confiança, você é um suspeito, né? Então, como o mundo está super sensualizado, né? Hoje se usa apelos sexuais para vender qualquer tipo de coisa, então, e a maldade está aumentando no mundo, o descontrole emocional está aumentando, as pessoas estão ficando mais movidas pela emoção do que pela razão, que é o pensamento pós-moderno, né? Que o que vale é o que você sente. Se você sente bem, então está tudo certo. Isso é um perigo muito grande, né? E com abuso de ideologia de gênero e outras ideologias de descontrole emocional, na verdade, que não tem base científica nenhuma, então temos que proteger essas crianças, sim, né? Com muito cuidado. Vamos trazer a próxima interação aqui. Quem está com a gente agora diz o seguinte, olha, eu fui abusada quando criança. Hoje me preocupo muito com a minha neta que acabou de perder a mãe. Eu estou pensando em conversar diretamente com ela, mas ela só tem 10 anos, não sei como fazer. Me orientem, por favor. Pede aqui essa avó, imagino, né? Tem que falar, claro. Urgente. 10 anos, já está tarde. E como é que ela fala com ela, doutor? Falar. Tem que falar, olha, você tem que cuidar, ninguém pode mexer com você, essas partes... Tem que falar, claro. Aqui não tem que, não vai, que não. E ela pode deixar uma porta aberta também. Olha, se alguém te desrespeitar, você vem falar comigo que eu vou tomar providência. Que é aquela maneira, então, que o familiar deve abordar o filho, a filha, o neto, a neta, nesse caso a neta, de maneira acolhedora, né? De maneira empática, não com bronca, não com cara severa e tal, mas,
ó, fala para a vovó, tá? Então, é isso mesmo, é conversa clara, né? Tem que ser claro. Se Objetivo. não é claro, se a gente não esclarece com os nossos filhos, com os nossos netos, vai ter alguém fora que vai esclarecer. E às vezes do jeito E errado. vai escurecer, não vai esclarecer. Muito importante também, já falamos isso aqui, mas eu queria voltar a tocar nesse assunto, que é a questão do vestuário, né? Então, essa vovó vai ensinar essa menina com 10 aninhos, né, que é uma criança ainda, a não ficar usando roupa sensual, né? Então, mas todas as coleguinhas usam e tal, bom, mas aí vai explicar a proteção que ela precisa, os meninos vão ficar olhando para o corpo dela, aqueles que têm impulsos, distúrbio de impulso, né? O transtorno de impulso pode querer abusar dela. Então, conversar sobre essas coisas, né? Para ela se proteger, proteger o corpo dela. Que bom que você está com esse sentimento e não é à toa que você está assistindo Vida e Saúde. Preciso orientar essa menina, viu? Temos mais uma interação aqui. Agora recebemos essa. Olha, eu sofri abuso na minha infância com o meu padrasto, mas só decidi falar com os meus 18 anos. Muito triste. Minha mãe nunca desconfiou de nada. Traumas para o resto da vida. O perigo às vezes está dentro do lar. Hoje tenho minha família, 3 filhos e vivo em constante vigilância. A vigilância é importante e os traumas são tratáveis. Ela precisa fazer um tratamento para isso. Ela precisa gerenciar essa parte da vida dela. Mas é muito legal porque ela conseguiu formar uma nova família. É verdade. Então, tem muitas pessoas que nem isso conseguem, que se frustram de um jeito, achando que essa é a realidade de todo mundo, que não conseguem separar essa parte de sua vida e dar uma nova oportunidade para criar uma outra realidade. E ela conseguiu, você conseguiu fazer isso, e isso é muito mais importante. Isso fala que você quer resolver também os teus traumas, isso é muito bom. É o fato dela ter construído uma família com a ajuda de Deus, faz parte do processo terapêutico, né? Para ela, né? E a maneira como ela lida, então, agora protegendo essas crianças, os filhos, ela está também se tratando. Mas se ficou uma coisa engasgada ali, como o Dr. Pá falou, senta e vamos conversar com isso no ambiente terapêutico para soltar, né? É legal, gostei do que o Dr. Pablo e o Dr. César comentam nessa questão de você tratar o trauma, porque enquanto a gente tem filhos pequenos, quem tem sabe, né? A loucura, doutor César, o senhor lembra? Correria com criança, com escola. Bom, agora você vivencia novamente com seus netos, né? Às vezes a gente se esquece desse cuidado, que depois vai pipocar lá na frente. Então precisa talvez esse ajuste nesse momento para que depois você também continue evoluindo, tendo qualidade de vida. Tem mais uma interação, vamos trazer aqui. Quem está com a gente agora está dizendo assim, olha, eu tenho uma menina especial, mas nunca deixo ela sair sozinha, ir ao banheiro sozinha, independente do lugar. Como eu ensinaria ela quando alguém se aproximar dela sem eu estar presente? Boa pergunta aqui também. Uma menina especial, a gente pode definir várias coisas, várias doenças, mas vamos lá, se tem um nível cognitivo simplificado, é simples. Vem alguém, você está sozinha, você não deixa ninguém encostar em você. Simples. Não tem que complicar nada, não tem que sair explicando fisiologia, anatomia. Ensina a gritar. Não, é isso, acabou. Ninguém pode encostar em você, em nenhuma parte, em nenhum momento, em nenhum local. Você sai gritando. Mas essa mãe está atenta, parece aqui que ela está acompanhando o tempo inteiro, isso é muito bom. Ela está tendo já o cuidado, né? Então, talvez para aumentar esse cuidado, realmente falar, você grita, você empurra, você sai de perto, você vem correndo para a mamãe, ou vai, né? Coisa simples, passos práticos simples, né? Mas o abusador, ele busca as crianças que são, que estão mais fragilizadas, ou mais sozinhas, ou que têm alguma doença mental, porque sabe que de algum outro jeito vai se safar. Tipo, não vão falar nada, É uma né? vítima muito interessante para o abusador. Então você está certa, mãe, cuida. É muito importante, mas é no simples. Ela tem que falar simples. Filha, é assim? Pronto. Tá, legal. Dá tempo de mais uma? A última, vamos trazer aqui, olha. Essa pessoa diz assim, Alexandra, minha filha, Giovana, tem 15 anos e mudou o comportamento dela, só que eu só percebi 2 ou 3 anos depois, né? Mas graças a Deus ela escreveu contando o que aconteceu com ela e sei que é muito difícil, mas com acompanhamento, com a psicóloga, psiquiatra, ela está bem melhor.
Que legal ela trazer aqui. Ela percebeu, a mãe percebeu, mas a criança ainda estava fechada. Mas olha como o que a gente estava falando no outro bloco, como que a criança mudou, toc, uma diferença. Eu atendi um menino que sofreu um abuso numa viagem, tá? Ele gritou, conseguiu gritar. Outro adolescente viu, já se movimentaram, já o grupo acolheu, já separou o outro, os pais se movimentaram, essa criança começou a ter sonhos estranhos, pesadelos, inquietação. Rapidamente me marcaram uma consulta, um menino de 14 anos mais ou menos, aí a gente começou o tratamento, 15 dias depois era outro menino. Tratamento adequado, da maneira certa, e já dá um resultado. Quanto antes a gente pegar, mais rápido a gente resolve. Lamentavelmente, passaram 2, 3 anos que essa mãe não percebeu ou que essa criança não conseguiu falar, mas mesmo assim o tratamento nunca é tarde, sempre tem o seu momento. Que bom que ela conseguiu, né, que a filha escrevesse, que bom que você está em tratamento aí, está buscando ajuda, isso é fundamental. Gente, o que a gente fez aqui nesse programa foi trazer informação e trazer, olha, um despertar. Faz parte, o conhecimento ajuda a gente a mudar. Dr. César, Dr. Pablo, nosso tempo já acabou, voou, né? Foi muito bom a presença de vocês aqui. Eu quero deixar aqui o Dr. César, que está no site drcesar.com, e o Dr. Pablo está lá no Instagram como @drpablocanales. Obrigada pela participação mais uma vez, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço. Dr. César, a gente se vê aqui na sexta-feira novamente, né? Sexta-feira, com o episódio claramente. Semana que vem, se Deus quiser, com Vida e Saúde, saúde mental. É isso aí. Olha, eu agradeço a Deus pela presença de vocês, porque a gente precisa. Isso faz parte da nossa saúde. Assim como cozinhar, assim como fazer atividade física, dormir bem, você está percebendo aí como as emoções, como a saúde mental precisa estar em primeiro plano na nossa vida. Que Deus te abençoe, tá bom? Força aí, obrigada pela companhia e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau!